Muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, há 2, 3 dias atrás, está sendo noticiado em todos os jornais aí da mídia aberta, da mídia oficial aí da TV no Brasil, um caso muito típico, né, da inconsequência, da consciência de muita gente no Brasil, né? O tal caso do doutor Bumbum, né? Que não se trata de um médico, mas se trata de um picareta, né? Filho de uma médica que já teve o seu registro de profissional de medicina cassado, e ele vinha atuando em procedimentos cirúrgicos na parte de estética, cirurgia plástica, e de maneira periférica, ou seja, fora da lei. Ele não tinha o direito de exercer por não ter o registro para exercer tal profissão. Mas conseguiu ganhar um certo status na rede, conseguiu arregimentar uma rede de clientes, sobretudo de mulheres, e desde então vinha, né, aí conforme o que as notícias passam, vinha realizando procedimentos cirúrgicos, né, na parte estética, de forma totalmente irregular e precária. E isso culminou com a morte de uma mulher há 2, 3 dias atrás, porque o procedimento era de risco e ele não tinha não só a qualificação para isso, como também não tinha condições de se precaver contra esse perigo, né? E na medida em que a sua última paciente passou mal e ele a levou para o hospital, assim que recebeu a notícia do óbito dela, ele escondeu todos os documentos da vítima e picou mula, ou seja, está foragido. É óbvio que, pelo menos no meu entender, isso é um caso de um psicopata. Esse cara é um psicopata. Ele não está, vamos dizer assim, se punindo, ele não está, vamos dizer assim, julgando os seus atos, sobretudo este ato, em que por causa da sua inconsequência, a vida de uma pessoa foi ceifada do mundo. Ele não está com o pesar sobre isso. Ele está simplesmente fazendo o que estava fazendo antes, que é fugir da lei, né? Estava procedendo a uma atividade irregular fora da lei e, né, dado que isso chegou ao cúmulo de resultar na morte de uma pessoa, ele decidiu, então, continuar fora da lei, está foragido. Então é claro que se trata de um psicopata, uma pessoa que está tentando apenas se dar bem, né? E se alguém morrer em decorrência dos seus atos, o que ele vai tentar sempre vamos dizer assim, apagar os rastros, né, que o incrimine, para continuar tentando se dar bem e fugindo da lei. Então, quer dizer, e é claro, a justiça aqui no Brasil está agindo de forma incisiva. Você já foi instaurada uma investigação intensa, né? Algumas pessoas pessoas envolvidas com ele já foram presas, e em breve certamente ele será capturado. Beleza, até aí tudo bem. A justiça está sendo feita, né? Vamos dizer assim, está agindo como deve agir, né? As autoridades estão de fato tentando punir uma pessoa por matar outra e tentando oferecer, né, algum conforto moral para a família da vítima e também, né, vamos dizer, fazer com que a justiça não tarde. Até aí tudo bem. Mas com relação ao aborto aqui no Brasil, né, vamos fazer uma diferença entre dois tipos de assassinatos. Você tem lá, neste caso, essa mulher, claro, não era a intenção do médico matá-la, mas ele sabia dos riscos, portanto ele pode ser culpado, né, ele pode ser julgado no homicídio culposo, né, quando não há intenção de se matar. Ele sabia disso. A mulher que se submeteu a esse doutor, esse suposto doutor Bumbum, ela também sabia dos riscos. E ela, sendo uma adulta, e pelo que eu via sendo uma mulher muito bonita, ela poderia decidir não se submeter a nenhuma cirurgia plástica.
né? Ela poderia muito bem se olhar no espelho e perceber que era muito bonita e não precisava ir adiante. Mas decidiu fazer, ou seja, não querendo ser muito insensível com relação a isso, mas ela, de certa forma, ela decidiu correr o risco, né? Ela não é possível que ela não tivesse consciência de que ela estava se submetendo a um procedimento irregular e até ilegal. Mas a justiça está sendo feita, vamos dizer assim, a justiça está empenhada em punir o criminoso, né? Agora, com relação ao aborto, bom, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, né, funcionando em seu cérebro vai perceber que um bebê, né, um ser humano em gestação dentro do ventre de uma mulher não tem a menor condição de se defender, nem de decidir coisas, né? E aqui no Brasil, infelizmente, pelo que, para qualquer pessoa que esteja interessada em saber o que é esse assunto, o debate sobre o aborto e como que a lei está agindo, né, conforme esse assunto, vai saber que, de fato, as leis aqui no Brasil com relação ao aborto estão sendo torcidas, flexibilizadas e até, vamos dizer assim, negligenciadas no sentido de se promover o aborto. É aborto até 3 meses de gestação, é aborto para anencéfalos, é aborto para gestantes cuja gravidez tenha resultado de um estupro. Já foi explicado milhões de vezes, sobretudo pelo padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, de que quando uma moça decide fazer um aborto, né, no caso, quando ela tem provas de que a gravidez é resultado do estupro, o crime continua qualificado, ela só não é punida. Ela pode se submeter ao procedimento de aborto, mas o crime está ali. Fica enquadrada como um ato criminoso. Mas ninguém discute isso aí, né? Você tem já a lei que faz uma das piores, um dos piores tipos de injustiça que se pode cometer no mundo, que é você condenar à morte seres humanos que sequer nascem com o cérebro. Sendo que há um estudo bem profundo feito por médicos na Itália que provam que o anencéfalo ele tem quase todas as mesmas reações né, em termos de afeição e dor do que os nenéns que não possuem nenhuma deficiência. Ou seja, entre um anencéfalo, né, um bebê, um feto anencéfalo e um feto normal, a diferença de sofrimento é muito pouca. Ambos sofrem. Isso foi provado, né? Posso passar os links para isso. Quer dizer, aqui no Brasil se tem a ousadia de matar e jogar no lixo hospitalar uma criança sem o cérebro. Ou seja, uma criança que, pela lógica, teria menos condições de se defender ainda. Aquele filme produzido, aquele documentário produzido por um ex-abortista lá nos Estados Unidos, aquele famoso médico cujo nome não me recordo agora, né, e que deixou de ser um abortista após verificar toda a ultrassonografia, provou que a criança, que o feto, ele sofre no ventre da mãe quando está sendo abortado. E as leis, o que está se tentando fazer dentro das leis, em todo o mundo, não é só aqui no Brasil? É exatamente, o argumento é esse, seguir adiante na promoção do aborto, mas com a desculpa, ou seja, com a justificativa de que quanto mais cedo se fizer isso, menos sofrimento se causará e menos chance se estará correndo, menos risco se estará correndo de se cometer um assassinato, né? Ou seja, é mais ou menos como aqueles argumentos que o Viktor Frankl colocava sobre os campos de concentração nazista. Você juntava um bando de judeus num casebre, né, sem janela, só com uma porta e com uma chaminé. Na chaminé por onde era despejado o Zyklon-B. Não se gastava bala. Você jogava um pouquinho dessa substância e você eliminava um monte de judeus sem sofrimento nenhum. É a mesma coisa, a diferença só é cronológica. Mas é o mesmo tipo de princípio.
né? O mesmo tipo de recurso e de justificativa para se eliminar seres humanos do mundo, para se construir um mundo melhor, né? Então vamos voltar vamos voltar no tempo. Então vou pegar um exemplo aqui absurdo, mas acredito que tenha valor. Digamos assim, um casal que vive à margem da lei, à margem da sociedade. Um casalzinho lá, tá lá vivendo no meio do mato, quase que nem uns bichos. E a mulher, né, ali engravida. Então eles não têm noção de lei nem de nada, né? A mulher engravida, e assim que o neném nasce, né, o pai, não gostando do neném, decide, vamos dizer, matá-lo, né? Sei lá, corta o pescoço, esgana e o enterra. E nunca ninguém vai saber de nada. Nunca ninguém vai saber da existência dessa criança, a não ser o casal, né? Nunca a lei esteve próximo ali para puni-los. Não havia testemunhas, não havia ninguém. E o casal também, vamos dizer assim, ignora que existam leis. Está simplesmente agindo de uma maneira mais instintiva, seguindo uma lógica de sobrevivência ou alguma outra lógica que possa haver, né, entre os primitivos, né? Também entre os primitivos havia isso. Então, digamos isso. Digamos que um casal que estivesse totalmente isolado da sociedade e que desconhecesse as leis, decidisse vamos dizer, matar o seu filhinho no momento assim que ele nascesse, e ninguém nunca soubesse disso. A violência estaria qualificada, de qualquer maneira. Aliás, eu acho que numa situação dessa ficaria muito mais evidente, né? A violência, a covardia estariam ali, né? Não se trata simplesmente porque não é se é questão de cultura, meu filho, a ONU já deixou bem claro. Direitos humanos são absolutos, direitos das culturas são relativos, né? Então, mesmo que houvesse um caso desse de um grupinho, um casalzinho vivendo à margem da sociedade e das leis, ignorando tudo isso, vivendo quase como animais, e decidisse matar uma de suas crias, né, um de seus filhos, e ninguém nunca soubesse disso, ainda assim a violência estaria ali, qualificada, né? A covardia estaria ali, né? Independentemente de haver leis ou não. Aliás, foi até a partir dessas experiências que se começou a formar a formação das leis, sobretudo essas leis que garantem a sacralidade da vida humana. Elas foram surgindo ao longo da história, ao custo de muito sofrimento, né, no processo de amadurecimento da civilização. É o que o René Girard explica no livro lá, Violência e Sagrado. Quando havia uma tensão entre duas tribos, por exemplo, duas tribos primitivas lá, um membro de uma tribo se desentendia com um membro de outra tribo e matava ele. Então, para que tudo isso não gerasse uma guerra entre as duas tribos, não gerasse um processo de vingança que culminaria num banho de sangue, né, terrível, o que acontecia? As duas tribos tentaram chegar a um acordo. Muitas vezes a punição física era substituída pelo sacrifício de um animal. A tribo a que o assassino pertence oferecia lá um boi, uma ovelha, para que a tribo da vítima sacrificasse. E a partir daí, então, se apaziguava a violência. E a partir daí, então, se instauraria um processo de julgamento moral sobre o sujeito lá. Ele estaria obrigado vamos dizer assim, de certa forma, reparar o seu erro. Muitas vezes até acontecia de a tribo, né, onde a tribo que foi vitimada, né, um de seus membros, a própria tribo ia lá, né, os representantes iam lá conversar com os representantes da tribo do agressor, do assassino, e tentar um acordo. Então foi assim que se foi apaziguando a violência e se formando as leis. Porque justamente existe sempre uma tendência à violência, né, à covardia e o mais forte sobrepujar o mais fraco. Essa é a lei da natureza, meu filho. Então, para que, na medida em que o homem foi despertando a sua consciência, foi se tornando mais humano, foi percebendo, né, as suas capacidades humanas e transcendentes,
foram se estabelecendo esses acordos. E é claro que isso nem sempre se deu de uma maneira perfeita. Isso se deu ao longo do tempo a custo de muito sofrimento, e de muito debate, de muito confronto, de muito diálogo, de muito atrito, de muito perigo, né? E hoje, com tudo isso estabelecido, o que se está fazendo? Está se fazendo um processo de dilapidação das leis, né? Por um lado, você vai lá, uma pessoa, como eu disse, sem querer ser muito insensível por um lado, mas procurando ser bem sensível pelo outro, aquela senhora que foi se submeter à cirurgia de risco ali, ela tinha consciência do perigo. E, no entanto, a lei estava lá, protegendo ela, né, por todos os lados. Agora, um feto humano que não tem a menor condição, que basicamente quase não tem consciência do que está acontecendo, né, não, já está perdendo seus direitos justamente também por uma manipulação indevida das leis. E não adianta vir esse bando de gente, sejam ateus, sejam quem for, que estão aí querendo justificar a prática do aborto. Ah, mas não é bem assim, não adianta, sabe? Pô, mas todos os argumentos, qualquer argumento que queira justificar o aborto em algum ponto, seja no mínimo ou no máximo, no fim das contas, no fundo, é só a justificativa, né, moral, lógica e muitas vezes filosófica de se tentar promover a ideia de que alguns seres humanos não devem existir, ou devem ser eliminados da face da Terra, para que as coisas funcionem melhor. É mais ou menos assim que muita gente pensa. Eu não penso assim. Sou radicalmente contra o aborto.